Engenheiros, engenheiras e simpatizantes. Prof. William, estruturas metálicas. Solda. Vamos calcular a ligação desse consolo usando solda de filete. Aqui tem os comprimentos da solda, 20 centímetros, mais 30 centímetros, mais 20 centímetros. Aplicado a 60 centímetros dessa extremidade, uma força de 60 quilonewtons. Como não foi dada aqui a perna, né, a espessura da solda, vamos calcular a resistência por unidade de comprimento da própria solda. Vamos comparar o resistente, quanto que ela está resistindo, pela solicitação dessa força de 60 quilonewtons que está tentando cortar a solda, corte, mais o giro em torno do plano da solda. Então, ó, o primeiro passo aqui é calcular qual é o efeito dessa força de 60 nessa solda aqui. Então, vamos trazer a força de 60 kN para o centroide, primeiro calculando o centroide, né? O centroide dessa solda aqui, coloquei o eixo X e Y bem aqui no canto inferior esquerdo. Marquei o centro de cada um desses filetes, de 20, de 30 e de 20, nessa cor vermelha. Momento estático dividido pelo comprimento da solda, achei o centroide. Se o 0 é 0 é aqui, o centroide está a 5,7 centímetros. 5,7 centímetros. Então eu trouxe essa força de 60 para cá, mais um momento que ela gerou. Tá? Então 60 vezes essa distância. Tudo tem 40 centímetros, menos o centroide que eu acabei de calcular. Então, o momento, a força de 60, vezes essa distância, 40 menos 5,7, 2.057 quilonewtons centímetros. Vamos calcular a força V, 60 quilonewtons, distribuído por todo esse comprimento da solda, 0,857 kN por centímetro. O momento de inércia para uma espessura 1, usando uma fórmula de tabela, do Walter Pfeil, e P, que ele precisa saber os comprimentos, nós temos 20, 30 e 20, aplica uma formulinha básica, e nós temos um momento de inércia polar de 14.297,6 centímetro a quarta. Como nós fizemos para a espessura 1, vou chamar esse momento de inércia polar por unidade de comprimento. A força distribuída por unidade de comprimento também, usando esse momento de inércia polar, m sobre w, maior distância, e p vezes y, y maior distância a partir do centro de gravidade. Então vamos lá, em x, se o centro é aqui, a maior distância é, tudo tem 20, menos esse pedacinho, 20, menos esse pedacinho, sobrou esse aqui. Maior distância a partir do centro. Em y, aqui o centro, em y a maior distância é para cima ou para baixo, metade de 30 centímetros. Então vamos lá, em x a maior distância, metade de 30, 15, em y a maior distância, 20, tudo tem 20, menos o centroide, 20 menos 5,7. O momento nós calculamos, 2.057, momento de inércia polar e as distâncias. Então nós temos a força distribuída, tensão vezes a espessura, nós estamos usando por unidade de comprimento, então tensão por unidade de comprimento, dá força por unidade de comprimento. Em x, 258 kN por centímetro, em y, 2,055 kN por centímetro. Os dois efeitos em x e y são vetoriais, os esforços vetoriais. Vou somar esses efeitos vetorialmente. Só que em y, lembrando que em y, aqui a solda em y são as verticais, nós temos a soma da força de 60 kN mais a do momento. Então em y nós temos duas parcelas. Olha lá, a força
devido ao momento e a força devido ao Vzão de 60 kN. Então, somando vetorialmente, nós temos 3,625 kN por centímetro. O nosso esforço solicitante, 3,625, vamos majorar com 1,4, 5,075 kN por centímetro. Então, a nossa solda está sendo solicitada por esse valor aqui, tá ok? Agora, o esforço resistente. O principal aqui é a solda, né? A W, a área de solda, 0,6 de Fy, a tensão da solda, eletrodo E60. Então, resistente, área vezes tensão, dividido por um coeficiente de segurança. Tá? Aqui vai dar um RD, uma força por unidade de comprimento. Nós vamos dividir por unidade de comprimento para comparar com a força por unidade de comprimento que nós executamos anteriormente. Então, 0,7 da perna, 0,6 de FW, né? 41,5 é a resistência do eletrodo E60. Lembrando, 60 KSI, transformando em MPAs, 415 MPAs. 415 MPAs, 41,5 kN por centímetro quadrado. 7,75 kN por centímetro é a resistência da nossa solda. E do metal adjacente, adotando uma espessura de 1,9 centímetro, 19 milímetros, que é a espessura dessa chapa que está suportando a força de 60 kN. Então, nós temos aqui 1,9, 0,6 e FY. Né? Isso aqui, essa fórmula tá. E aqui é a espessura. Né? Espessura da chapa. 1,9, 0,6 de Fy dividido pelo γ2, né? Metal base, coeficiente de segurança passa a ser 1,10, diferente da solda, que o γ2 é igual a 1,35, né? Gama, aqui é γ A1. Então, 25,9 kN por centímetro. Ou seja, a resistência do metal base é muito alta. Então, quem manda na resistência é a menor. Então, 7,75. Então, nós temos aqui uma resistência, 7,75 kN por centímetro, que é maior que 5,07 kN por centímetro. Ou seja, a minha solda, nessas condições aqui, está resistente a essa solicitação de 60 kN com segurança. Ok, senhores? Tchau!